Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez aqui ao Pausa Saudável, aquele encontro da semana que nós paramos a vida corrida lá de fora e falamos de saúde. Eu sou Fabíola, sou nutricionista, empresária, tenho uma vida corrida, já quase colapsei e o Pausa Saudável surgiu justamente para que a gente pudesse parar e olhar para esse ecossistema tão importante, porque quando a gente fala de saúde, eu não posso só pensar na saúde física. Eu tenho uma saúde mental para cuidar, eu tenho uma saúde financeira para cuidar, as minhas relações também precisam ser saudáveis. Então, hoje, mais uma vez, eu estou com um empresário muito especial, um amigo, um colega de confraria, de outros lugares, né, William? E o William, ele é administrador, empresário, tem o Instituto Regente e outros negócios também. A gente vai falar hoje sobre desenvolvimento humano, que permeia essa questão da saúde. Então, muito obrigado, William, por ter vindo aqui ao Pausa Saudável, esse lugar que a gente tem que compartilhar conhecimento de relevância, e eu tenho certeza que você vai contribuir aqui para o programa. Obrigado, Fabiola, obrigado pelo convite, parabéns por esse projeto, tenho certeza aí que vai ser de muita valia para todos que estiverem nos assistindo hoje. E o William, né, ele tem um sócio, tem uma sócia. Eu queria que você contasse um pouquinho desse início da trajetória até onde você está hoje, para que as pessoas se conectem com você. Então, quem é o William Barizon? Muito bem. Então, minha trajetória ela começou desde muito pequena, assim, eu sempre tive essa vontade muito forte de empreender. E eu comecei empreendendo com 14 anos de idade. Olha eu já só. formatava computadores em casa, assim, e eu comecei a formatar o computador dos amiguinhos, dos clientes dos meus pais, que eles tinham uma empresa de prestação de serviço. E aí, assim, eu já comecei ali a estar fazendo dinheiro, né, assim, na adolescência, e ter um pouco de liberdade já de poder dizer assim, não, eu quero fazer uma viagem, tenho um valorzinho guardado, quero comprar alguma coisa e tinha. Então, eu comecei muito novo a querer empreender, e foi uma jornada, assim, ao longo de toda a minha vida, sempre focada no empreendedorismo. Então, eu tive vários negócios em áreas totalmente diferentes, assim, desde loja de informática, mecânica de carro, coisa de automação eletrônica, elétrica industrial, até chegar hoje, né, nesse universo que é das finanças e do Instituto Regentes, que é na área de desenvolvimento pessoal. Então, é uma grande jornada aí nesse mundo de empreender desde a da adolescência, né? E por que desenvolvimento pessoal e de liderança, assim? Quando foi que tu sentiu que tu podia contribuir na vida de outras pessoas? Baseado na tua história? Qual foi a virada de chave? Então, na verdade, assim, se eu fosse resumir, né, minha jornada até aqui, eu não estaria vivo, na minha visão, se não fosse o desenvolvimento pessoal. Porque eu comecei a empreender muito novo. Quando eu tive 18 anos, eu abri a minha primeira empresa. E essa primeira empresa, ela deu muito certo por um lado, mas por outro lado, eu acabei dando crédito para, assim, a gente fazia serviços, montaram laboratórios, na época uma empresa de informática. E a gente deu crédito para vários grupos lá, e a gente acabou não recebendo alguns, e a gente, em um ano de operação, ficou com uma dívida de mais de R$1 milhão. Meu Deus! Eu com 19 anos, uma dívida de R$1 milhão, numa cidade de menos de 30 mil habitantes. E isso colocou uma pressão, assim, para mim, gigantesca. E nessa fase, eu verdadeiramente não sabia o que fazer, né? Assim, tipo, minha mãe achava que eu devia 30 mil, estava enlouquecendo. Eu não conseguia ter ninguém para... Nem contou para ela o valor. não tinha como, eu tinha quase certeza absoluta que ela ia infartar. E na época eu não tinha com quem conversar, né? Assim, meus amigos estavam na fase de ir para festa, aquela loucuragem toda ali de 19 anos, imagina. E eu tive que buscar formas de encontrar solução para isso. E aí, nessa época, eu conheci uma metodologia de Napoleão Hill, que é um de 20 anos sobre por que as pessoas tinham sucesso e outras não tinham sucesso. E ele desenvolveu lá algumas leis, né, que quem tem aquele tipo de comportamento tem mais propensão a conseguir ter êxito na vida, na profissão. E aí eu pensei, cara, se existe um caminho e é algo comportamental, eu vou entender mais a fundo isso, vou buscar alguma coisa, né, que realmente possa me tirar dessa situação aqui. E na época consegui estudar isso, foi assim, um divisor de águas muito grande na minha jornada. Para você ter uma ideia, eu pensei até em coisas tipo suicídio, muitas coisas assim, porque para mim era uma desonra muito grande para minha família, assim, eu saí endividado, entende? E aí como tipo vários financiamentos tinha aqueles seguros que se você morresse, né, tipo quitava tudo.
vinha essas ideias de Começou. merda, assim, né, na cabeça. E então eu comecei a empreender muito cedo e também uma pressão gigantesca muito cedo, assim. E lá dentro desse movimento, eu comecei a ver realmente, assim, que os empresários que tinham sucesso lá na minha cidade, né, é uma cidade bem industrial, tem bastante fábricas, assim, e grandes empresários, então, né, donos dessas fábricas que movimentam muitos funcionários e tudo mais. E aí eu percebi que essas pessoas que tinham sucesso, realmente eles tinham um padrão diferente, assim, uma forma de pensar diferente, uma estrutura mental diferente. E eu comecei a estudar cada vez mais profundo, assim, o que tinha por trás disso. E aí estudei tudo que você possa imaginar nessa área de desenvolvimento pessoal, desde coisas extremamente racionais até questões mais holísticas, mais amplas, assim. E aí a minha mente, por ser um pouco nerd, assim, eu comecei a juntar os pontos de uma forma um pouco diferente. Então, entendendo racionalmente, olhando para a parte científica, olhando para toda a questão, desde estudos, né, da parte da nossa psicologia humana, até coisas mais abstratas, assim, tipo como astrologia, numerologia, como é que isso tudo se conecta e o que isso revela verdadeiramente sobre nós. E aí eu fui fazendo algumas conexões em relação a tudo isso, até chegar na nossa metodologia que a gente utiliza hoje, que ela é toda baseada na parte técnica, mas ela também traz vários temperinhos, assim, de outras áreas, que ajuda a pessoa a conseguir ter um nível de conhecimento muito maior. Quando tu falou assim, eu empreendi com 19 anos, né? Eu tenho um filho de 19 anos. E dentro da área da nutrição comportamental, a gente também vê pilares da psicologia. E um jovem de 19 anos, ele ainda está na adolescência. Sim. Não tem maturidade para tomar decisão assertiva, entendeu? Sobre a vida, sobre o futuro, sobre finanças. Total. Realmente você estava num colapso já, mental. Imagine que eu ainda fazia 2 faculdades na época. Meu Deus. Uma dessas faculdades eu tinha que viajar 200 quilômetros para ir e voltar, porque minha cidade era um recurso bem escasso, assim, né? De universidades e tal. Então eu tinha que me deslocar, tinha que cuidar da empresa, tinha que resolver essa parada toda, né? Então era, assim, era uma forçação de um amadurecimento muito rápido, com uma pressão Sim. muito grande, assim. Então tive que trabalhar muita coisa realmente para conseguir lidar com tudo isso, assim. E necessário para a tua jornada de vida, né? Eu hoje percebo que nada é por acaso. Sim. Se tu precisou viver isso jovem, é porque tu precisava estar pronto para hoje saber o que sabe e transformar essas outras vidas, né? Exatamente. E antes da gente começar a gravar, a gente estava falando sobre empreender, o quanto é desafiador, né? Ontem eu dei uma palestra falando sobre saúde mental e os números, né? Você falou agora rapidamente sobre suicídio, enfim, são enormes porque as pessoas elas não sabem lidar. Sim. Como é que tu conseguiu, William? Entende? Sim. Tu buscou conhecimento, mas foi sozinho? Foi meio assim? Você decidiu buscar o conhecimento mais técnico ou você teve algum mentor, alguém que te ajudou naquela época? Eu fui vítima, né, no bom sentido, de um bom vendedor, que ele veio, né, me trouxe essa questão da Napoleon Hill e como é que tudo isso funcionava. E aí eu entrei numa metodologia que eram 12 encontros, né, semanais para desenvolver isso, trabalhar tudo isso. E aí a gente vivenciou esse processo. Depois eu fiquei uns 5 anos ainda estudando e aprofundando isso dessa metodologia, porque realmente foi algo que mudou muito assim para mim. E dentro lá desse ambiente eu conheci que foi um dos meus melhores clientes por vários anos. Então quando eu fiz o movimento de começar a me desenvolver mais, entender essa parte comportamental, eu, ao mesmo tempo me conectei também, né, que a gente fala bastante do poder do network. Sim. Então eu me conectei com um grande empresário lá na região, que ele tinha uma demanda, uma necessidade lá, que ele estava com problema com mão de obra para fazer aquilo. E eu mudei o modelo do meu negócio todo para conseguir atender aquela necessidade que ele tinha. Aí, logicamente, né, ninguém se mantém trabalhando com alguém se você não tem um processo de excelência no que faz também. Então, a gente sempre foi muito focado em servir o nosso cliente, que é uma coisa até que eu trago muito para os nossos mentorados no Instituto Regentes, que é a prosperidade, o progresso, o crescimento, ele está dentro quando a gente olha para o nosso cliente e pensa verdadeiramente como que a gente pode atender as necessidades desse cliente e como a gente pode contribuir de uma forma genuína para esse cliente. Porque muita gente, quando vai empreender, eles olham para quanto que a pessoa pode pagar, para aquele dinheiro que a pessoa vai trazer, mas eles não estão olhando profundamente para aquele cliente, entendendo como é que eu posso atender as necessidades dele. E às vezes você pode não ter todos os recursos para atender aquela necessidade, você tem que fazer parcerias,
buscar outras pessoas talvez que consigam contribuir para atender aquele cliente. Então, sempre focado nisso, né? E aí, na época, a gente conheceu, né, se aproximou dessa pessoa, começamos a trabalhar com ele, e aí ele começou a ter um volume financeiro maior, assim, de operação também, que foi ajudando a gente organizando as coisas. Ainda não foi um processo rápido, né, que, tipo assim, para quem nunca teve problema de endividamento, assim, tem uma coisa chamada juros compostos, né? Que quando ele está a teu favor, que você está aplicando, é incrível. Mas quando ele está contra, então, tipo, 1 milhão, se fosse botar de uma forma, né, assim, sei lá no CDB, você ia pagar, ia ter 10 mil de juros por mês. E eu fui entendendo esse padrão, porque tudo isso acontece, e hoje a nossa missão é conseguir ajudar essa pessoa a entender como ela precisa se tornar a pessoa que vai gerar um próximo nível de resultado. Isso está muito conectado com várias questões internas, assim. Isso é tão louco, eu vou até abrir aqui uma situação que aconteceu recentemente, né? Eu participo de um movimento que é realmente um movimento que está transformando. É tão gritante isso que as pessoas chegam para mim e dizem assim, você não sabe o que tu falou ali naquela hora. E eu digo, gente, eu nem sei o que eu... Nem lembro mais o que eu falei. E aí, baseado nisso, teve um evento há uns 2 sábados. Antes de chegar no evento, eu furei 2 pneus do meu carro. E aí eu cheguei com a energia lá para fazer a minha palestra nos pés. Sim. Chega, eu estava murcha assim na cadeira. Aí alguém falou exatamente o que você falou agora. O teu subconsciente não está preparado para você mudar o nível, para você subir de nível. Tu tem que olhar para isso. Aí só a fala dela já me deu uma melhorada e eu dei a palestra, né? Mas é verdade, a gente precisa, às vezes, desse olhar, né? O que eu tô me auto-sabotando, porque é como se eu não fosse merecedora de estar vivendo aquilo. E isso atrapalha muito o desenvolvimento. Aí eu queria saber de ti. Você olha esses pilares no teu processo de desenvolvimento do líder. Por que eu estou te perguntando isso? Porque tem a parte técnica, que certamente você, né, estrutura, mas como é que tu faz o líder sentir no coraçãozinho dele que o caminho do propósito de vida dele é esse, né? Perfeito. Como é que tu desenvolve isso na pessoa? Porque não é tão simples, né? A pessoa tem que querer. O primeiro, tudo começa nisso, né? A pessoa realmente tem que querer, mas normalmente quem procura é porque já tá de alguma forma querendo, né? Ou seja, porque ela enxerga que ela está repetindo vários ciclos ali, não está conseguindo avançar e aquilo já está incomodando, né? Ou porque ela está ali com uma ambição positiva de crescimento, que ela quer ir para um próximo nível, ela quer ajuda para conseguir romper esse padrão. Então, normalmente, né, tudo começa com esse querer. Mas o que acontece na prática? A maior parte das pessoas, infelizmente, elas não são ensinadas a se conhecerem verdadeiramente. Então, quais são os pontos de força que você tem? Como é que você performa mais, né? Qual que é o teu padrão comportamental, assim, tipo, como que você funciona, assim? Porque cada ser humano... Isso entra temperamento, personalidade? Entra tudo. Entra. E eu acredito que não existe outro ainda sistema que faça isso, mas a gente construiu um tipo de software que ele faz um mapeamento de várias ciências diferentes. Então, você responde lá algumas informações, ele faz um cruzamento gigantesco de dados, ele traz todo um relatório profundo de quem você é. Né? Então, tudo começa a isso. Como é que eu funciono? Como é que eu reajo? Quais são as minhas crenças predominantes? Como é que é o mundo para mim? Porque, na verdade, a gente sempre olha para o mundo a partir da nossa visão interna, né? Como a nossa mente, nossa psique foi formada, a gente olha, eu brinco que é como se você estivesse com óculos vermelho olhando para o mundo. Parece que aquele mundo ele é vermelho. Só que, às vezes, é só a tua forma, a tua lente, a forma que se enxerga esse mundo. Não que seja a realidade, né? Por isso que existem pessoas que ganham R$1.000 e existem pessoas que ganham milhões por mês. Essa diferença do que ganha 1.000 para o que ganha milhões, né? É essa forma de olhar para o mundo, é a forma que ele construiu de merecimento, de capacidade, a forma que ele olha para oportunidades, a forma que ele encara desafios, né? E isso é uma questão que você tem que ir sendo lapidado, tem que ir sendo trabalhado. Então, tudo começa por o autoconhecimento. Só que nessa jornada de autoconhecimento, tem muita gente que se perde aqui e fica muito tempo ali buscando, querer entender o porquê disso, o porquê daquilo. E, às vezes, só precisa entender mais profundamente como você funciona para traçar no mundo externo, né? Eu trago sempre uma explicação que é como se existissem 2 mundos. Existe a nossa parte interna, como a gente funciona, e existe o mundo externo. Então, muita gente fica muito buscando assim, coisas no mundo interno,
só que não transforma isso em novas ações no mundo externo. E o contrário acontece E o contrário também acontece, exatamente. Tem gente que acha que todos os problemas estão fora. Exatamente. Tem que E olhar aí para fica dentro ali também. enlouquecido no mundo externo e aí também não consegue avançar porque o que está travando é o mundo interno. Então, aonde que eu vejo que é a grande mudança é quando você consegue trazer essa potência, essa clareza no mundo interno para ações, para uma direção clara, alinhado ao que é importante para você, alinhado ao servir da tua alma, da tua vontade genuína de contribuir com aquele cliente para o mundo externo. E aí, quando você está alinhado com isso, você consegue ir fazer sem aquela sensação tão grande de peso, de resistência. Você consegue ir para o mundo externo de uma forma mais leve. Parece que as coisas elas vão fluindo de uma forma mais, assim, como se o universo estivesse conspirando a nosso favor, né? Você já deve ter vivido na tua vida momentos onde parece que você está na força do braço fazendo as coisas e outros movimentos que as coisas vão acontecendo, a oportunidade chega, convites chegam, pessoas chegam, né? Então, são dois fluxos diferentes e esse fluxo mais fluido, assim, ele acontece quando a gente está com uma consciência maior de quem a gente é e por que a gente está fazendo o que a gente está fazendo. Eu trago também para as pessoas que as pessoas são pouco intencionais, né? É como se a gente acordasse, começasse a rodar lá o nosso piloto automático, assim, fosse fazendo as mesmas coisas todos os dias, só que sem uma intenção clara por que eu estou fazendo isso. Sem uma intenção clara de, tipo, tá, quanto tempo hoje eu vou dedicar para cuidar de mim, né? Seja fazer uma meditação, seja fazer uma oração, seja ir na academia, seja se hidratar bem, seja cuidar da alimentação, né? Toda essa questão nutricional que você traz, para mim, é essencial. Porque se a nossa energia não está bem, se o nosso corpo não é nosso combustível, né? Se você botar no teu carro lá, misturado com a gasolina, um monte de água, não vai funcionar direito. Uhum. Então, nosso corpo é igual, a gente precisa estar bem. Aí, na esfera das relações, como é que eu estou na minha parte das relações? Eu tenho uma intenção clara de como é que eu quero? Eu quero melhorar a relação com alguém, quero ter um momento especial com meu marido, com a minha mulher, como é que eu vou tratar meus filhos no dia de hoje? Então, intencionalmente, dedicar tempo e energia para realizar aquilo. E na vida profissional, né? Hoje, o que eu quero fazer? Eu vou visitar um cliente, vou fazer uma venda, eu vou cuidar da minha equipe. Então, olhar para o mundo de uma forma mais intencional, porque aí tem uma frase, né? Onde a gente coloca foco, aquilo se expande. Então, quando você está com clareza e direção do que está fazendo, alinhado a quem você verdadeiramente é, as coisas elas fluem de uma forma muito mais natural. Que baita entrevista, William. Estou aprendendo muito. Vou até uma pausa aqui para beber água, nossa hidratação. Olá, eu sou o Mauro da Aqualife e hoje estou aqui na pausa para hidratação dentro do programa Pausa Saudável, né? Porque pausa para hidratação é muito importante. Mas quando a gente fala em hidratação, né, a gente pensa que basta tomar água. Mas qual água é a ideal? Hoje eu vou mostrar aqui, na verdade, eu vou até desmistificar um pouquinho a questão complicada da água. Tem muita gente por aí falando de água alcalina, água com isso, com aquilo, que a água tem que ser de um jeito, tem que tomar 2 litros de água por dia. Enfim, tem bastante coisa que você consegue hoje e escuta sobre água. Então, nessa série aqui, que vai ser de vários episódios, hoje eu vou mostrar especificamente aqui a questão do pH. Primeiro é o seguinte, a água ela precisa ser pura e limpa. Você espera tomar uma água limpa, segura, básico. Mas o pH tem extrema importância quando se trata de água. Vamos fazer uma comparação aqui. Brócolis tem pH negativo, tem prau negativo. Mas quando você come o brócolis, o resto do brócolis, o bolo do brócolis no estômago, ele é ácido. Então, você ainda tem um pouquinho de carga ácida, mesmo comendo um alimento alcalino. E por quê? O que tem a ver a questão de ser alcalino, ser ácido e questão de pH? É porque o pH ele é importante em todo o seu organismo. Por exemplo, o pH sanguíneo ele é controlado entre 7,35 e 7,45. Então, qualquer variação, o teu corpo precisa regular. Então, considerando que a sua alimentação, a dieta moderna, é extremamente ácida, você pode compensar isso com água. A água é fácil de trocar. Você trocar uma alimentação, parar de comer uma comida que você gosta, é mais difícil. Mas trocar água é mais fácil. Normalmente você não sente o sabor da água. A água é para ser leve, inodora, né? Fácil de você consumir. Então, quando você consome água alcalina, você contribui imensamente para o teu sistema de tampão do organismo. E você
vai fazer com que o teu sistema trabalhe menos. É como se fosse um óleo lubrificante melhor que você estivesse usando no seu motor. Então, para exemplificar a questão do pH da água e para vocês entenderem a diferença de uma água para outra, para você saber se você está tomando a água certa, né? E saber que você pode tomar a água certa, é uma escolha sua. Eu trouxe aqui algumas águas e vou fazer um teste agora, exclusivamente do pH. Existe uma escala de pH, que você pode ver aqui à esquerda, que vai até 12, até 14 na verdade, né? Mas a gente está trabalhando aqui com pH entre 2 até 10, né? Onde você vai ver que algumas águas aqui vão se encaixar em determinados pHs. Para isso eu tenho um reagente que ele vai reagir com a água e vai apresentar uma das cores de acordo com o pH, certo? Então, para esse teste eu trouxe aqui a água da Aqualife, que é a água funcional, com pró negativo e altamente alcalina. Eu trouxe aqui a água da torneira, uma água mineral comum, uma água mineral com gás e um refrigerante comum, que é um refrigerante de limão. Tá? Então eu vou pingar agora algumas gotinhas do reagente de pH e de acordo com as cores vocês vão poder enxergar aqui e perceber qual é o pH de cada um desses líquidos. Começando aqui pelo refrigerante. A água mineral com gás. A água mineral sem gás. A água da torneira. Não sei se você costuma tomar água da torneira. E a água da Aqualife, um pouquinho mais aqui. Eu vou mexer um pouquinho aqui para dissolver. Bom, o resultado está aqui, né? Nós estamos vendo que o refrigerante é extremamente ácido. Para você anular um copo de refrigerante, você teria que tomar dezenas de água bem alcalina para neutralizar o efeito de um copo de refrigerante. Tá? Então, ele causa um tremendo estrago no seu organismo. A água com gás aqui está parecendo até mais ácida que o próprio refrigerante. Por quê? Porque ela tem o CO2, é ácido. Então, quem gosta de água com gás, né, dá uma pensada, porque a água com gás, que a fábrica insere o gás depois, ela não é boa para a saúde. Aqui temos a água mineral com pH praticamente neutro, em torno de 6 a 7, e a água da torneira com pH um pouquinho maior que 7. Em termos de pH, essa água da torneira está melhor que a água mineral. Então, se você pegar a água da torneira e filtrar, você vai estar tomando água melhor do que você toma a água mineral, certo? E aqui temos a água da Aqualife, com pH em torno de 10. Isso faz uma diferença muito grande. E existem muitos estudos, né? Inclusive tem 2 estudos feitos no Brasil com águas alcalinas relacionadas a diversas enfermidades, inclusive publicados em revistas médicas indexadas, uma nos Estados Unidos e outra na Argentina. Então, a água alcalina não é conversa, não é modinha de internet, é fato real, né, onde você pode hoje buscar informação e ver que há comprovação que ela faz muita diferença na vida das pessoas, então pode melhorar bastante a saúde de quem consome regularmente a água alcalina. Então, para finalizar, vocês estão vendo aqui que água não é tudo igual. E se a gente trouxesse aqui uma dezena de águas, vocês veriam cores diferentes entre uma água e outra, né? E isso é só uma coisa, tá? Eu estou falando só de pH. No próximo episódio, vocês verão outro teste que eu farei aqui e vocês vão ficar impressionados com o que uma água pode ser diferente de outra realmente na prática. E eu aguardo vocês no próximo episódio para vocês
verem a próxima experiência. E eu queria que você contasse um pouco mais, assim, do Instituto Regente e do teu lema, né? Regendo o seu destino. Inclusive, eu todos os dias leio o seu livro já, Sim, que foi um grande presente para mim. Mas fala um pouquinho sobre esse teu trabalho. tá, perfeito. Então, esse conceito de reger o seu destino, se eu falar que eu criei, né, eu vou estar mentindo, assim. A gente teve a nossa filha, eu e a minha esposa, e naquele período ali que a gente para meio que de dormir, né, assim, tem vários ciclos muito diferentes, eu comecei a trabalhar um pouco mais de noite e comecei a sentir uma energia muito grande, assim, de levar um movimento diferente para o mundo, né, de trazer toda essa questão desse conhecimento para o mundo externo, né. E até então, todos os meus negócios, eles sempre foram voltados a ter outra pessoa à frente, né, a experts, pessoas. Então, eu tenho uma outra empresa também de finanças, onde eu tenho um sócio, é ele que aparece, ele que leva no conhecimento, e eu fazia toda a parte de bastidor. E aí começou a vir muito forte essa vontade de realmente ocupar esse lugar, porque é como se a minha alma, a minha vontade, assim, de ir para esse lugar, de comunicar essa mensagem, ela estivesse ali, e por muitas vezes eu fui deixando de lado, né? Por toda a questão financeira, toda essa questão de ter outros negócios, e aí a gente tem a questão Outras prioridades, digamos assim, né? Que você entendia como prioridade. Total. E aí o universo veio que meio que assim me empurrando para esse lugar. E aí num processo meditativo veio muito forte assim a ideia de reger o seu destino, de um movimento que ajudasse os empresários e empreendedores a sair desse piloto automático que a gente veio comentando até aqui e ir para uma vida mais intencional, onde ele não está à mercê das circunstâncias e sim ele está construindo uma direção alinhada a quem ele é para ir, né, para uma direção que é algo que ele quer construir. Porque muitas pessoas, às vezes, elas constroem coisas na vida e elas chegam lá, onde ela achou que ela queria estar, e ela começa a ter crise, tipo assim, mas não era exatamente isso que eu queria, sabe? Eu tô na casa, às vezes, que eu sonhei, tô com um carro que eu sonhei, mas aí, sabe aquela sensação de vazio, assim? Então, o Instituto Regentes, ele veio para trazer as bases necessárias para que isso não aconteça, né? Que a pessoa ela consiga construir uma realidade que faça sentido com quem ela é. E aí vem esse conceito, né, de reger o seu destino, que é exatamente de estar de forma ativa construindo uma realidade. E existem coisas que a gente controla, existem coisas que a gente não controla, né? Então, dentro do que você controla, você está nessa posição de regente ativo, colocando a direção do que você quer chegar. E aí entra uma dinâmica que a gente faz dentro do processo, né, da nossa mentoria, que até hoje ninguém que chegou de mentorado meu tinha isso claro, que é uma visão de 20 anos no futuro. Onde é que eu quero estar daqui a 20 anos? Então, eu até explico, né, tecnicamente, quando a gente começa a projetar 2 décadas no futuro, a nossa mente ela perde aquelas referências do meu momento financeiro atual, de questões hoje do meu presente, e ela consegue se transportar mais para coisas que realmente eu quero em essência, assim. Então, eu trabalho muito com as pessoas essa construção de uma visão de futuro, alinhada a quem eu sou, né, que a gente faz toda essa questão antes de construir a visão, tá alinhado com essa questão interna. E aí lá nessa visão você vai começar a descobrir coisas que às vezes você nem sabia, assim, por exemplo, a pessoa às vezes mora numa grande cidade e ela se vê lá no futuro num litoral, né, morando na praia. Ou ao contrário, a pessoa mora na praia e ela se vê no meio da Serra Gaúcha, né, vou pegar aqui o nosso exemplo aqui do Sul. Então ela começa a perceber, eu tô morando num lugar que na verdade não é necessariamente onde é que eu quero morar. Eu tô numa casa às vezes que não é exatamente o que eu quero. Eu queria viajar pelo mundo e ainda não estou fazendo isso. Ou ela não queria viajar pelo mundo e ela está precisando fazer isso por causa da questão do trabalho. Então ela vai se entendendo mais profundamente o que ela quer, o que ela precisa, e ela vai construindo depois, olhando para essa visão, passos que estão mais alinhados com o que ela verdadeiramente quer. Claro que aqui entra várias coisas, né? Essa construção não é só pegar um papel e escrever. A gente trabalha toda uma questão de, vamos chamar de PNL, né? Assim, a construção desse momento, você não chega lá assim do nada, tem todo um preparo antes, porque senão a gente vai a partir das nossas crenças limitantes do presente também. Então, quando a gente abre essa janela de visão, quando a gente vai construindo isso no futuro, a gente consegue olhar realmente o que eu quero e aí vir para o presente e aí reger meu destino para construir aquilo efetivamente. Então, o conceito por trás é um pouco nessa direção. Mas é bem interessante, né? Porque hoje se fala muito sobre mentoria para autodesenvolvimento. E aí no mercado você tem tantas opções. Sim. E essa visão mais estruturada que tu colocou aqui, para mim faz muito sentido, porque o que as empresas fazem? Palestras motivacionais para o pessoal
vender mais, bater as metas, objetivos. E essas pessoas que estão ali na empresa, você como empresário está olhando para a essência desses trabalhadores. Exatamente. Às vezes tem um potencial gigante, um indivíduo dentro do negócio que está passando batido, porque está no automático. Sim. Vem, bate a meta, final de mês, virou, tal. Tu faz esse também trabalho para as equipes ou você só atende liderança e empresário? Perfeito. Na questão das equipes, né, tem vários cenários diferentes. Às vezes a pessoa está na função errada, então, tipo, sei lá, a pessoa que ela tem um perfil muito comercial, ela está, às vezes, lá preenchendo planilha, entendeu? Eu passei muito tempo sendo auditora, Uhum. com um rosto fechado, só que eu sou totalmente expansiva. Sim. E o que acontece? Aquela pessoa nunca vai conseguir realmente performar, né? Se sentir bem, se sentir nutrida, se sentir feliz, realizada, né? Estando numa função, às vezes, que não utiliza aquele potencial que ela já tem a nível comportamental para levar para o mundo. Então, existe, normalmente, essa questão de, às vezes, a pessoa está na função errada. Às vezes, ela pode estar na função certa, mas sem se sentir nutrida por coisas que vão motivar ela verdadeiramente. Então, por exemplo, né, muitas pessoas já ouviram falar, por exemplo, linguagens do amor. Né? A pessoa que... aquelas 5, né? Isso, tempo de qualidade, contato físico, né? Tem algumas. Muitos líderes nunca pararam para olhar para o seu liderado e pensar, tipo, como que ele se sente amado? O que é importante para aquela pessoa? Olha só. E às vezes ele podia dar um bombonzinho, se a linguagem do amor de presente daquela pessoa for presente, que a pessoa vai se sentir absurdamente realizada. Ou às vezes uma frase, às vezes, né, construir um momento específico para fazer um reconhecimento. Então, quando a gente vai trabalhar a questão de equipes, a gente sempre olha muito para isso. Então, hoje a gente tem como se fosse o mesmo relatório que a gente faz lá para o líder, claro que de uma forma daí bem mais resumida, né? Porque quando a gente vai trabalhar com equipes, às vezes você não precisa ter um mapeamento tão profundo, tão né? amplo, Porque você não vai ter nem tempo de trabalhar aquelas crenças mais enraizadas. E às vezes o liderado nem quer que o cara trabalhe algumas coisas mais profundas, né? E sim conseguir dar um ambiente favorável para que aquela pessoa tenha um maior nível de performance dentro de um ambiente saudável, né? Dentro de um ambiente que tenha verdadeiramente uma saúde ali, um bem-estar, que seja um ambiente que proporcione realmente um crescimento para aquela pessoa. E aí a gente tem algumas ferramentas para ajudar nesse mapeamento. Então, por exemplo, a gente vai lá na empresa, passa um relatório, as pessoas preenchem, aí faz essa análise, aí a gente passa essa análise para o liderado, explica como é que funciona cada uma daquelas pessoas, e ele pode tomar decisões. Esse é um modelo. Existe outro modelo que a gente vai trabalhar individualmente de cada pessoa para que ela possa se conhecer mais e conseguir realmente extrair o melhor dela. Então, existem formas diferentes de fazer, né? E cada empresa, às vezes, ela prefere de uma forma, enfim, específica. Aí também depende de tempo, energia que eles querem dedicar para isso. Às vezes, só a atitude de ouvir o colaborador já faz um movimento interno. Porque as pessoas não têm mais tempo para ouvir o outro. Sim. Né? Eu vi verdadeiramente, né? Porque uma coisa é ouvir e outra coisa é estar em estado de presença, escutando o que aquela pessoa tem para falar. Sim. Que aí não temos nem tempo de ouvir, muito menos às vezes de estar em estado de presença, né? A pessoa senta na tua frente, você já está pensando na mensagem que você não respondeu, no negócio que tem que fazer, na próxima tarefa. Isso também é uma questão que a gente traz muito, né? A questão de estar em estado de presença, se colocar naquele lugar, naquele momento. E aí, se você não é intencional, né? Você não consegue fazer isso, porque você está ali... Agora, se você é intencional, tipo, agora estou no meu horário de treinar. Aí você vai e vive aquele treino profundamente, naqueles 45 minutos, uma hora que você estipulou para isso. Sim. Agora eu estou no meu momento de relacionamento. Aí você intencionalmente está em estado de presença. Agora eu estou no momento pai. Aí eu construo um estado de presença naquele momento pai. Então essa intencionalidade, ela nos ajuda também a conseguir estar presente de verdade para interagir com aquelas pessoas, né? Dentro da nutrição comportamental, que é a minha área de atuação, eu percebo muito assim uma angústia, porque as pessoas querem dar conta de tudo. Sim. Aí eu te pergunto assim, no teu olhar, tu faz a pessoa entender que ela não precisa ser acelerada o tempo todo? E eu falo até de mim. Às vezes eu tô com o meu marido e tô com o celular respondendo um cliente. Uhum. Aí eu sou chamada a atenção, porque você não tá prestando atenção. Faz muito sentido, porque eu quero dar conta do trabalho, eu quero dar conta dele, eu quero dar conta do almoço. Total. E aí eu tenho que fazer um exercício para voltar para o estado presente. Tu percebe isso dentro do teu trabalho, que as pessoas precisam desacelerar? Isso faz parte do desenvolvimento que tu aplica? Então, aí depende muito da questão comportamental de cada um, tá? Porque existem pessoas que naturalmente ela vai ser mais acelerada. Então, se você colocar assim, não, você precisa desacelerar, às vezes ela não vai conseguir verdadeiramente desacelerar.
porque a forma dela agir no mundo, Já ela é é uma mente acelerada. mais acelerada. Agora existe, como se, né, a gente pensasse num gráfico, existe um range saudável dessa aceleração. Então ela não pode cortar giro e sair, né, despirocada, assim. Sim. Então existe uma forma que é saudável para aquela pessoa viver essa aceleração. Só que isso não quer dizer que uma pessoa que tem um padrão mais acelerado, ela não possa estar em estado de presença, entende? Porque é uma questão dela conseguir realmente entender o que é estar no estado de presença, e aí ela vai conseguir estar no estado de presença dentro da aceleração. Por exemplo, eu estou presente e eu estou conseguindo ver várias coisas no meu presente, porque a minha mente é mais acelerada. Então eu estou percebendo a luz, estou percebendo a planta, estou percebendo a pessoa, estou percebendo o que está acontecendo ao redor. Tem outras pessoas que no mesmo estado de presença ela vai conseguir estar ali vendo uma ou outra coisa. Então, dependendo de como é que você funciona, você vai ter uma forma de olhar para o mundo. Então, quando a gente fala, a pessoa precisa desacelerar, depende do padrão que ela não vai conseguir aquilo. E outras pessoas, elas nunca vão conseguir ser aceleradas. E se ela precisar estar nesse lugar, ela vai começar a ter muito problema, assim. Isso. Porque ela tem um modus operandi mais lento. O segredo é o autoconhecimento, né? Tu Exatamente. se entende e aí tu automaticamente entende Exatamente. melhor o outro, né? E eles conseguem equilibrar e dosar isso da melhor forma para que aquela tua potência ela seja usada de forma intencional, né, para te levar para a direção que faz sentido você ir. Muito então, bom. Isso é bem... E agora a gente voltou com o quadro Especialista Responde. Vou fazer 4 perguntinhas mais técnicas e aí a gente vai conduzir para que o espectador, quem sabe, te contrate, conheça o seu trabalho melhor. Primeira, você fala que a maioria das pessoas vive no automático, repetindo padrões que nem sabe de onde vieram. No seu trabalho, como você ajuda alguém a enxergar esses padrões e qual a exata mudança inicial? Ótima pergunta. Então, depende muito, né, de pessoa para pessoa, porque cada um ele é formado dentro de um modelo mental. Mas o que normalmente acontece, até que a gente comentou um pouquinho no bloco anterior, na vida a gente evolui em ciclos. Então, né, aquele exemplo que eu comentei antes lá, a pessoa que ela ganha 10 mil reais, ela está vivendo dentro daquele ciclo há algum tempo. Ela conscientemente, né, quando ela toma consciência disso, ela quer buscar sair desse ciclo, existem duas formas básicas, duas coisas básicas que ela precisa entender. Se ela precisa preencher uma lacuna, ou se ela precisa identificar um ponto cego. Então, eu falo, né, que na vida a gente evolui principalmente por esses 2 pontos. O que é uma lacuna? Uma lacuna, normalmente, ela está conectada com algo que eu não sei. Ou seja, uma falta de um conhecimento, uma falta de uma técnica, uma falta de um conteúdo mais técnico mesmo, assim, né? Então, por exemplo, eu preciso melhorar minhas vendas para poder sair desse platô e ir para um próximo platô. Às vezes pode ser que falte uma estratégia mais assertiva, o modelo de negócio não esteja tão adequado. Às vezes pode ser que a forma comercial que está sendo abordada os clientes não seja a melhor forma. Então isso seria uma lacuna técnica, né? Algo técnico. Aqui eu dei o exemplo do negócio, mas pensa na pessoa lá, ela como vendedora, vamos supor. Sim. Ela não está conseguindo, né, fazer a melhor abordagem, ela tem coisas técnicas que ela precisa desenvolver. Então isso seriam lacunas de conhecimento que ela precisa ter. Só que existem outras coisas que eu nem sei que eu não sei, né? Que eu falo que isso eu chamo de ponto cego. Então, coisas em mim que eu não consigo ver. E aí, nisso sim, a parte de ter um especialista te acompanhando é essencial. Porque nós verbalizamos em frases, nós verbalizamos em comportamento, a gente demonstra nossos padrões de N formas. Quando tem alguém olhando para isso a partir de um viés mais técnico, ele consegue identificar esses pontos cegos e trazer isso para a pessoa para que deixe de ser pontos cegos. E aí, quando ela consegue entender o porquê que ela está fazendo aquilo e o resultado que aquilo está gerando, eu falo que 80% da mudança já aconteceu, só de tornar consciente. Sim. Né? Então, quando eu torno algo consciente, eu já estou a 80% da solução daquele problema. E esses outros 20%, o que é? Às vezes você precisa instalar um novo hábito, às vezes precisa construir uma nova disciplina, uma forma diferente de fazer algumas coisas. E aí que, sim, vai precisar, às vezes, você construir uma nova rotina, uma forma diferente de fazer algumas coisas, para que esse ponto cego agora se transforme num novo comportamento e esse comportamento transforme em um novo resultado. Então, assim, você consegue ir reconstruindo essa teia de acontecimentos para que o resultado que você quer chegue, né? Então, basicamente, hoje a gente ajuda nas duas pontas,
tanto dando lacunas, né, conhecimentos específicos, às vezes, que a pessoa precisa, logicamente dentro da nossa área, né, se a pessoa precisa de alguma coisa muito diferente, ela vai ter que buscar em outro lugar, assim, a nível de conhecimento técnico, né, mas dentro da parte dos pontos cegos é onde a gente é especialista de ajudar a pessoa a entender, né, conhecer e descobrir esses pontos que até então ela sozinha ela não vai conseguir ter. É como se a gente estivesse lá dirigindo, olha pelo retrovisor e tem algo do teu lado que está bem exatamente no ponto cego do teu retrovisor, você não consegue ver. Só que aquilo está ali, né? E se você tomar uma ação, um trânsito que seja incoerente, pode causar até um acidente. Na nossa vida, os acidentes é nos manter onde é que a gente está. Isso não acontece por mal, né? Toda a nossa formação, o nosso cérebro, ele funciona para economizar energia, para nos manter no mesmo ciclo que é seguro. Então, às vezes, a gente não, né, se sabota, vamos dizer assim, entre aspas, porque quer conscientemente, mas sim porque é uma forma de nos proteger mesmo, para nos manter ali num ambiente seguro, né? E tem que desconstruir os medos da mudança, né? Acho que o ser humano ele tem uma resistência a mudar. Sim. E aí olhar para si requer uma mudança. Tem gente que evita. Sim. Quantas pessoas eu conheço que não quer fazer terapia? Sim. Porque vai ter que olhar para as dores. Eu falo muito que vai colocar o dedo na ferida assim, e aí depois tem que esperar cicatrizar. Total. Autodesenvolvimento é isso? E é aquela questão, né? Eu preciso escolher o que eu vou viver na minha vida. Ou eu vou ter a dor de construir algo e ficar sempre naquele ciclo, não conseguir evoluir. Então, você ter sempre um tipo de relação parecida, você ter sempre o meu corpo físico parecido, vou ter sempre resultados financeiros parecidos. Ou a dor, né, vamos chamar assim, de olhar o porquê que eu estou nesse lugar e sair daqui para um próximo nível. Exato. Então, tudo é uma questão de decisão. Só que a maior parte das pessoas decide naquela forma automática. Manter a zona de conforto, né? Porque aí o que acontece? A gente normalmente está em ambientes que são daquele padrão que a gente vive, em ambientes com pessoas que estão mais ou menos naquele mesmo nível de pensamento. Sim. Então, quando a gente vai romper algumas coisas, também é como se a gente tivesse que abrir mão, né, de estar em alguns ambientes, de estar se relacionando com algum tipo de pessoas. E isso, inconscientemente, a gente não quer, né? Quando você faz o autodesenvolvimento, aí você perde pessoas, aí tem a dor de perder essas pessoas, tu não quer perder essas pessoas. Só que quando tu se permite passar, aí você diz assim, não, era para acontecer desse jeito, porque aquelas pessoas tinham um jeito de pensar e de agir que eu não pertencia mais àquilo. Exatamente. E aí quando você vai para aquela outra ambiência, aí, tô na minha tribo. Exatamente. Mas tu precisava fazer esse movimento aqui anterior, né? E normalmente o novo ciclo de pessoas é um outro nível de relação que você nem sabia que existia e que quando você começa a viver aquilo, você, caramba, eu sempre quis isso e não sabia que isso existia, que existiam pessoas que pensavam assim. Que pensavam mais parecido comigo, né? Você vai se identificando. Exatamente. Segunda pergunta, vivemos cercados por distrações, excesso de informação e comparação constante nas redes sociais. Na sua visão, qual é o efeito desse ambiente no mundo interno das pessoas e sobre a capacidade delas de tomar boas decisões e construir baseado no próprio propósito? Perfeito. Então, essa é uma pergunta que ela é bem profunda, mas vou simplificar aqui a minha visão em relação a isso. A gente está estimulado o tempo inteiro, né, pelas redes sociais a olhar para o palquinho do colega. Sim. Né? E quando eu falo palquinho, é literalmente um palquinho, porque o que a gente vê na rede social é como se fosse um recorte da realidade, onde você pega os melhores pontos daquela realidade e bota a luz naquilo. Só que, vamos pegar uma questão, né, de uma pessoa que, sei lá, um maratonista, que ganhou algum campeonato grande que ele sempre quis muito. Existiu lá aquele recorte da conquista, que é lá, vamos botar 2 minutos lá, passando, ganhando a faixa, ganhando o prêmio, né, no pódio. Só que existem anos de preparação para que aquele momento aconteça. E o que eu vejo? A gente está construindo uma mentalidade, principalmente nos jovens, de imediatismo, onde as pessoas elas acham que assim, tudo tem que acontecer muito rápido, que eu vou fazer hoje um stories e amanhã eu vou ter milhões de seguidores, que eu vou fazer qualquer tipo de negócio e amanhã eu vou estar multimilionário. E, na verdade, essa realidade é uma realidade que é o 0,00001%, né? Que realmente faz algo assim do nada e acorda no outro dia com milhões de seguidores. Só que no mundo real, né, a gente tem uma necessidade de plantar para colher, né? E quando a gente estava falando antes essa questão de ser intencional nesse plantio, a minha colheita ela vai vir mais alinhada com o que eu realmente quero. Mas quando a gente se pergunta o que realmente eu quero,
né? Quem tem essa resposta com clareza, assim, o que eu quero nesse mês, nesse ano, nos próximos 5 anos, nos próximos 10 anos, nos próximos 20 anos que a gente falou antes, né? Às vezes a gente está ali com uma visão, tipo, do meu próximo carro, da minha próxima viagem, uma janela de curto prazo, né? Mas o que realmente eu quero e por que eu quero e para que eu quero e o que vai mudar em mim nisso, né? Então, sair um pouco desse modo de ficar comparando tudo com todos e quando a gente vai para um lugar de, mas isso que esse seguidor, esse influenciador que está me mostrando, é realmente algo que eu quero, sabe? Eu quero realmente estar no palco fazendo palestra, ou eu quero estar no bastidor e podendo estar com alguém no palco, ou, cara, isso aqui não faz nenhum sentido, eu só quero fazer meu trabalho desse jeito, servir o cliente a partir desse outro lugar, né? E aí, quando você vai entendendo essa camada de o que realmente eu quero, por que eu quero isso, por que isso é importante para mim, como que isso vai me potencializar, como isso vai me nutrir, né? A gente consegue ir para um lugar onde a gente consegue conquistar coisas sem aquela sensação de vazio por trás. Conquistar coisas e comemorar aquela conquista de uma forma muito profunda. Que até isso é meio que hoje, assim, as pessoas, às vezes, elas conquistam aquilo que elas queriam, elas nem viveram aquela conquista, assim, nem comemoraram de uma forma realmente com um nível de gratidão profundo, sabe? Que eu trago muito essa questão da importância da nossa energia de gratidão estar forte no nosso dia a dia. Porque se olhar para a tua vida, existem muito mais coisas positivas do que negativas. Indiferente do teu momento, da tua realidade hoje, eu aposto com você que existem muito mais coisas positivas que negativas. Você está respirando, você está com o corpo saudável. Acordou, né? Muitos estão enxergando, estão respirando, estão conseguindo Tem falar, gente no hospital estão conseguindo agora, ouvir, né? Então, mesmo a pessoa no hospital, às vezes, também tem existem motivo para mais agradecer. coisas, né? Tipo, às vezes ela tem uma família que está ali dando apoio, ela tem dinheiro, às vezes, para pagar o hospital, ela tinha um plano de saúde, ela conseguiu pelo SUS que seja um momento lá que eles estão cuidando dela. Sim. Então, é a nossa forma de olhar para o mundo, e é aquilo que a gente comentou lá no início, né? Dependendo desse óculos que a gente olha para o mundo, a gente começa, dentro de nós, nutrir alguns sentimentos. E esses sentimentos podem ser de raiva, de medo, de angústia, ou pode ser um sentimento de alegria, de gratidão, de entusiasmo pela vida e pelas oportunidades, né? E às vezes a mesma pessoa, às vezes duas pessoas, né, diferentes no mesmo cenário, elas constroem realidades absurdamente diferentes, né? Isso a gente tem N cases no mundo aí, e às vezes irmãos que nasceram na mesma família, irmãos gêmeos na mesma família, e um tem um nível de sucesso, né? Sucesso aqui não é só sucesso financeiro, né? Mas sucesso consigo mesmo, nas relações, na vida profissional também. É um sucesso de uma forma mais integral. E lá que eu contei de Napoleão Hill, lá no início, né? A primeira lei do triunfo que ele traz é um objetivo principal bem definido. Ou seja, algo que, quando eu olho para isso, em mim nasce um desejo ardente de realizar isso, de conquistar isso. E não é só pelo que é essa conquista no mundo externo, ou pelo que vão achar de mim se eu conquistar isso. É porque verdadeiramente a minha alma quer viver aquilo, que eu quero conquistar aquilo, que eu sei que aquilo é possível. E que quando eu conquistar aquilo, não só eu vou me beneficiar, mas milhares de pessoas ao redor de mim vão se beneficiar. Não só minha família, às vezes, vai se beneficiar, mas vários clientes, várias outras pessoas, fornecedores, às vezes, né, que estão envolvidos na nossa cadeia, ali, dependendo do negócio que você tem, vão se beneficiar também. Ou seja, não é sobre mim, é sobre nós. Não é sobre o eu, o indivíduo, é sobre o que eu posso realmente servir o mundo com meus dons, meus talentos, para que esse mundo seja um mundo melhor. E quando cada pessoa entender isso e ela trabalhar dentro desse lugar, imagina o efeito disso a nível de população, né? Se cada pessoa, independente da função, o lixeiro, a pessoa que está fazendo uma limpeza, sabe? Até o grande empresário, estivessem olhando para a sua tarefa pensando, cara, como é que eu posso servir melhor o meu cliente? Né? Como é que eu posso deixar, sei lá, o lixeiro, isso aqui mais limpo, mais organizado? Como é que eu vou tirar ali a pessoa que está limpando os ambientes? Como é que eu posso fazer algo melhor para esse ambiente estar mais agradável? Né? E o empresário, como é que eu posso cuidar das pessoas? Como é que eu posso cuidar do meu cliente? Como é que eu posso cuidar dos meus fornecedores? Não querer tirar vantagem, mas sim servir as pessoas dentro de um lugar de realmente estar sendo diferencial naquele ambiente que ele está inserido. Isso é tão bonito, William, o que você está dizendo, assim, porque eu sempre tive essa ânsia de fazer algo pelo outro, né? Uhum. E aí, muito tempo na minha vida, eu fazia e recebia de volta algo que não era bom. Uhum. Uma certa ingratidão, digamos assim. Uhum. E eu, trabalhando no meu desenvolvimento, eu percebi, cara, eu tenho que aprender a dar e não esperar. Dar e não esperar. E aí eu fui colocada hoje em ambientes em que
eu aprendi a dar e não esperar, e aí tá vindo o agradecimento. E aí eu tô percebendo que tá fluindo, sabe? Quanto mais vem, cara, Fabiola, muito legal o que você fez, o que você ensinou, mais vem oportunidade. É isso que eu queria te falar, que eu acho que a questão do autodesenvolvimento para quem está assistindo é tão importante, porque quando tu se reconhece, entende teus talentos, entende o que tu estava crendo errado diante do mundo, e aí tu muda a forma como tu enxerga as coisas, tu pode continuar fazendo até a mesma coisa, mas a forma como você está entregando é diferente. Perfeito. E tu falar assim, o lixeiro, entender que o que ele está fazendo tem um propósito, o empresário, às vezes um sorriso, um elogio, e não precisa fazer grandes coisas para mudar a vida de alguém. Exatamente. Às vezes é uma coisinha tão pequena, às vezes é um abraço, a gente abraça muito ali na nossa confraria, no BNI, né? Do nada você está abraçando alguém, e aí a pessoa quando termina aquele abraço, eu estava precisando de um abraço. E aí você olha para a pessoa e diz assim, sério, você me parece uma pessoa tão estabilizada, tão centrada, e estava precisando de um abraço? Provavelmente né? a linguagem de amor dessa pessoa é toque físico. E aí ela não tem pessoas que façam isso com ela, e ali eu fiz. Cara, Exatamente. Isso é transformador, muda a minha vida e muda a vida da pessoa, né? Exatamente. Pra gente encerrar, porque o tempo já tá no limite, a última pergunta e responda rapidinho. Na sua visão, qual é o maior erro das pessoas que acreditam que a vida vai mudar apenas esperando a oportunidade certa, sem assumir responsabilidade pelas próprias escolhas? Resumidamente, a vida não muda no externo, ela muda no interno. Quando eu me torno uma pessoa diferente, tudo ao meu redor muda. Quando eu mudo, tudo muda. Então, se você quer a mudança que você quer ver no mundo, né, seja você essa mudança, né? Então, seja você a pessoa que vai ser o regente transformador de forma intencional, que vai fazer a diferença onde é que você está inserido. Porque nada vai mudar se você não mudar. Se você continuar exatamente como você está, olhando para o mundo do jeito que você olha, o resultado você já conhece, vai ser o mesmo. E se a gente pensar, né, num mundo que cada vez as coisas ficam mais claras, existe inflação, existe outras coisas, o resultado provavelmente vai ser pior, porque você vai estar no mesmo padrão, sem evoluir, e tudo vai estar dando mais caro, as coisas vão estar evoluindo, e você vai estar parado ali. Então a tendência é piorar, na verdade, mesmo você estando no mesmo padrão. Então o convite que eu faço aqui é, olhem para vocês, entendam quem vocês são, aonde que está teu ponto de potência, e sejam vocês essa mudança, sejam vocês esse regente que vai ir para o mundo de forma intencional, levar o melhor para as pessoas, né? E olhando, resumindo o que a gente falou aqui, com essa visão de servir verdadeira. Que o servir verdadeiro, né, nessa dinâmica de troca que você falou, ela não está só conectada com esse dar e receber, e sim olhar para a outra pessoa de uma forma genuína, querendo ajudar ela. E às vezes existe uma dinâmica de troca para isso, né? Eu quero contribuir contigo e a gente vai estabelecer um acordo comercial de quanto vai custar essa contribuição. Mas eu estou olhando para uma forma de realmente atender as tuas necessidades. Não só olhando para a minha necessidade, né? Isso. Tipo, eu preciso do dinheiro ego, dela. Né? Enfim. Exatamente. Então, sejam vocês a mudança que vocês querem ver no mundo, né? Fechando aí essa visão. Queria te agradecer, foi muito bom, foi muito enriquecedor para o Pausa Saudável te ter aqui. Acho que teu conhecimento, inclusive, podíamos marcar uma segunda entrevista, porque faltou, né? Faltou tempo para saber tudo que você pode trazer para o programa. Mas obrigada, William, pelo trabalho que você faz, pelo propósito que você tem no coração. Você é uma pessoa realmente especial, sua família é uma pessoa especial, sua esposa é uma pessoa muito especial para mim já. E eu espero que quem nos assistiu até agora também tenha esse sentimento que eu estou tendo aqui, de gratidão. Perfeito. Falamos da gratidão, né? E esse é o sentimento mais verdadeiro que a gente pode ter e o que mais transforma a vida, assim. Quando a gente verdadeiramente é grato, internamente tudo ao nosso redor muda, né? E eu te agradeço aqui, né, de forma profunda pelo teu convite, parabéns por esse movimento e tenho certeza aí que vai estar impactando cada vez mais vidas com o teu servir verdadeiro, né, levando isso para o mundo. Muito obrigado. Se a gente mudar uma vida hoje, a gente está no caminho certo. Está no caminho, exatamente. Pessoal que ficou até o final, espero vocês aqui sábado novamente. Um grande beijo. Valeu! Eu sou Mauro, presidente da Aqualife, e vou te dar 5 motivos para você se tornar um franqueado solo agora. Primeiro, você entra no mercado da saúde e bem-estar, que só cresce com a marca pioneira em água alcalina ionizada no Brasil. Segundo, investimento de 30 a 60 mil reais no modelo solo, sem precisar de loja física. Terceiro,
markup médio acima de 130%. Você vende um e já pagou 2. Quarto, treinamento, marketing e apoio operacional completo. Você não estará sozinho em nenhum momento. E quinto, retorno do investimento que pode acontecer em apenas 6 meses. Então, clica aqui embaixo e solicite uma demonstração de todo o plano de negócio à nossa equipe. Você pode estar diante da melhor oportunidade da sua vida.